Bron Breakker é um excelente campeão intercontinental. Porém, a WWE está estragando a persona dele a um ponto que pode ser irreversível. Se você quiser saber o porquê eu tenho essa opinião sobre ele, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque você vai se surpreender com o porquê eu acredito que o Bron Breakker pode estar a caminho de se tornar o novo Bob Lashley da WWE. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações de quando lançarmos nossos novos vídeos e, acima de tudo, e o mais importante nesse momento, assista esse vídeo do começo até o final, pois é isso que vai fazer com que o nosso canal seja divulgado pelo YouTube e ele venha se tornar um dos maiores canais de luta livre em português do mundo. Beleza? Então vem agora acompanhar o nosso momento sincerão do dia. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E se tem um lutador que eu vi com um bom potencial nesses últimos tempos para ser um dos grandes caras da companhia, é o Bron Breakker, o filho do famoso Rick Steiner. O Bron, ele é um lutador que ele tem coisas no ringue que nenhum lutador faz. É um cara que ele está demonstrando como que atleticismo no ringue faz a diferença. O cara, ele corre nas cordas numa velocidade que se equipara a um corredor de 100 metros rasos. Além disso, ele tem força, aparência muscular para bater e bater forte nos adversários, algo como o Gunther costuma fazer ou o Drew McIntyre. E além disso, ele tem uma capacidade de high flying que a gente ainda não conseguiu tocar por completo. Mas o fato de ele fazer o Frankensteiner, a Huracanrana, da terceira corda, como se nada tivesse acontecendo com uma facilidade absurda, demonstra que esse garoto pode fazer muito mais coisa no ringue e a gente ainda não conhece o seu total potencial. Ele tem elevado o título de campeão intercontinental, ele já é campeão intercontinental há algum tempo, já é 2 vezes, ele já ganhou, perdeu logo depois, mas já ganhou de novo e ele já está como campeão intercontinental há algum tempo e está elevando gradativamente o brilho desse título novamente. Só que há alguns problemas com o Bron e eu fico muito preocupado com relação a isso. A primeira preocupação que eu tenho é o fato do Bron não estar defendendo constantemente o campeonato intercontinental. Já tem um tempo que ele não defende esse campeonato. E às vezes eu fico um pouco preocupado. Eu não sei se ele está com alguma lesão que não é que o impeça de aparecer na televisão, mas que de repente o segura com relação a lutas. Ou se a WWE está segurando ele para ser uma atração especial para ele só lutar em alguns determinados momentos. Mas o fato é que se você procurar ver as últimas shows que o Bron Breakker teve lutas, você vai descobrir que ele teve poucos momentos em que ele se apresentou. Além disso, a persona dele, e acho que esse é o principal problema que eu vejo com o Bron Breakker hoje, a persona dele está muito mal estabelecida. Para vocês terem uma ideia, o único momento em que a gente vê o Bron Breakker dando entrevista é no intervalo do Monday Night Raw. Para quem não sabe, para quem nunca acompanhou o Monday Night Raw ao vivo, está mais acostumado a acompanhar as gravações do Monday Night Raw que são depois colocadas na Netflix, no ao vivo, durante o intervalo, eles têm preenchido os intervalos com entrevistas com alguns lutadores feitas da plateia. E às vezes eles botam algumas vinhetas sobre esses lutadores mostrando quem eles são. Então, a WWE ela tem usado esse momento para colocar na frente da televisão alguns lutadores que eles normalmente não fazem. Então, isso tem ajudado as pessoas que acompanham o programa ao vivo, e principalmente internacionalmente, porque nos Estados Unidos aparece propaganda nesse horário, para conhecer esses lutadores um pouco mais. E o Bron Breakker está aparecendo muito nessas vinhetas. Ele está sendo bem apresentado nessas vinhetas, ele dá algumas entrevistas, então acaba sendo interessante a gente conhecer um pouco mais do Bron. O grande problema é que a persona do Bron Breakker não está muito definida. Tem horas que o Bron Breakker ele age como um mocinho, como por exemplo agora nessa storyline que ele está tendo com o Finn Balor, aonde ele está enfrentando toda a Judgment Day e está ali se colocando como mocinho, enfrentando os vilões mais bem estabelecidos do Judgment Day. E tem horas que ele se apresenta como vilão, como por exemplo recentemente que ele quase deu um spear no AJ Styles, e o AJ Styles ele levantou o cinturão intercontinental demonstrando que ele estava interessado em de repente disputar esse título.
Então o Bron Breakker, ele fica meio que no meio do caminho. Ele, quando dá as entrevistas dele, e ele aparece pro público, às vezes ele joga com a galera, vai pedindo, perguntando onde estão os cachorros dele, e aí ele dá uma latida, o público late. Mas em outros momentos, ele fica falando com uma cara de durão, com uma cara de mal, que na verdade transparece como se ele fosse um vilão. Então essa indefinição com a persona dele tá me incomodando um pouco. E tá me lembrando o que a WWE fez com o Bob Lashley. O Bob Lashley, quando ele voltou para a WWE agora depois da pandemia e ele foi colocado junto com os Street Profits, ele era um camarada que não tinha uma persona muito bem definida. Os Street Profits claramente eram vilões. O Bob Lashley pediu para que eles fossem mais durões e ele basicamente pedia para que eles se apresentassem dessa forma. Porém, quando ele ia pro ringue, ele ia sorrindo, ele ia pra galera, ele dava tapinha na mão do pessoal, ele fazia os gestos dele com a música dele que o pessoal fazia. Então, ele trabalhava chamando a galera, mas como se fosse um mocinho. Mas na hora de dar as entrevistas, ele dava entrevista como vilão e pedia para os Street Profits agirem como vilões. Então, a persona dele ficou indefinida. O público não sabia o que fazer ou como responder ao Bob Lashley. O público não sabia se respondia a ele como mocinho ou se respondia a ele como vilão. E aí, no final das contas, o que aconteceu? O público parou de reagir ao Bob Lashley. E a coisa ficou tão feia, que o Bob Lashley acabou sendo deixado de lado, foi começando a ser deixado de lado, e a WWE cortou ele. E agora o cara tá lá na AEW fazendo um mega sucesso com o Shelton Benjamin. Então, a gente olha isso, a gente pensa assim, cara, não é possível que a WWE não perceba que às vezes eles precisam definir melhor o cara. Não quer dizer que eles vão fazer tão certo que o cara seja mocinho ou seja vilão. Se eles quiserem botar um cara meio que no meio termo, como era o Stone Cold, beleza. Mas o Stone Cold, por mais que ele fosse ali no meio termo, um cara meio numa zona cinzenta que você não sabia muito bem quem ele era, a verdade é que o Stone Cold, ele tinha uma persona estabelecida. Ele era o cara antissistema. Então, por mais que ele fosse um cara que tinha atitudes meio vilanescas, por mais que ele fosse um cara que ele apelava mais para um público adulto, que ele falava palavrão, que ele mandava o dedo médio para todo mundo, o fato de que ele era o cara antissistema, que ia contra o chefe, ia contra o Vince McMahon, ia contra todas as estruturas, isso apelava ao público. E pelo fato de isso apelar ao público, o povo reagia a ele e reagia de forma estrondosa. O fato é que o Bron, ele hoje está tão perdido quanto o Bob Lashley estava. E o meu medo é que o público pare de reagir. Nas entrevistas que o Bron Breakker aparece, quando, por exemplo, ele pediu para o público latir, pouca gente latiu. Quando ele tenta chamar o público meio que não reage. Então eu já estou vendo no atual cenário o público não reagir ou reagir pouco ao Bron. E isso é ruim, porque ele é um lutador de extrema qualidade, é um lutador que a WWE poderia estar apostando, né, apostando bastante, e, na verdade, eles estão dropando a bola com relação ao Bron Breakker. Eles precisam definir muito claramente o que eles querem do Bron. E, sinceramente, eu acredito, e essa é a minha opinião sincera, sincerona, que o Bron vai ser um vilão muito melhor do que mocinho, porque ele tem cara de mal, ele tem movimentos de grande potência, e ele poderia ter uma persona que se assemelha à persona do Gunther. Um cara que fala a realidade e ele consegue provar o que ele está falando com o que ele faz no ringue. Então, é uma coisa que a WWE precisa pensar. O Bron Breakker, do jeito que está sendo apresentado, não vai prestar. E podem anotar, se a coisa continuar desse jeito, é capaz daqui a 2, 3 anos o Bron acabar sendo dispensado da WWE. Com a WWE dizendo que, na verdade, o cara não tem capacidade para se conectar com os fãs. E não vai ser culpa dele. Vai ser culpa da WWE, que não soube acertar a persona do Bron. Essa é a minha opinião sincera. Você pensa diferente? Você acha que o Bron está bem estabelecido, que ele é um bom campeão intercontinental? Ou você acha que, de repente, o Bron poderia ser um bom mocinho? Ou ele pode ser um bom vilão? Ele está bem? Ele está indo bem na carreira dele? Se você pensa dessa forma, ou se você pensa alguma outra coisa sobre o Bron, não deixa de colocar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de saber a sua opinião sobre o Bron Breakker. E não deixe de acompanhar todos os nossos vídeos aqui no canal, porque tem muita coisa interessante para falar sobre a WWE. Inclusive, a minha opinião de que hoje
a melhor campeã e a melhor persona estabelecida na WWE não é a Tiffany Stratton e não é a Io Sky e não é a Rhea Ripley. Para mim, a lutadora com a melhor persona na WWE hoje é a Chelsea Green. E eu vou provar para vocês nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela agora. Um grande abraço, a gente se vê até lá.